Fala, estúdio do povo do Senhor, aqui é o Davi. Pessoal, hoje no nosso roteiro team vamos ter algumas curiosidades adicionais referentes ao tema da semana. Nós estamos falando sobre a questão da homossexualidade e sabe, a homossexualidade naquela época em alguns lugares era estritamente proibido, mas em alguns locais pagãos, principalmente nesses locais, eles viam a homossexualidade como algo normal e natural. Eles ainda falavam que a homossexualidade era tipo uma relação de prazer, de paixão maior do que a do homem e da mulher. É completamente contrário ao plano de Deus. Tanto que Paulo, quando ele vai falar sobre homossexualidade, ele fala de relações contrárias à natureza que Deus estabeleceu. Então, tem contrárias à natureza que Paulo utiliza para usar o termo que nós conhecemos como homossexualidade. E sabe, Paulo ele escreveu essas cartas aos Gálatas aproximadamente 50 anos depois de Cristo. E sabe, o problema dessa igreja lá em Galácia, em Roma, é porque algumas dessas igrejas também estavam substituindo o evangelho de maneira aberta e descarada por conta de rituais judaicos. Parece que a pessoa simplesmente ouviu falar de Jesus, mas depois a gente largou assim, falando, não, o importante são os rituais, o importante é isso. Então, algumas igrejas estavam perdendo a identidade. E Paulo teve que falar isso também a eles. E outra, sabe, Paulo ele sabia que existia uma igreja em Roma. Só que até então, até ele escrever a carta aos romanos, ele não pôde visitar essa igreja pessoalmente. E essa igreja lá em Roma, ela havia sido formada pelas pessoas que se converteram lá no dia dos Pentecostes, onde mais de 3.000 pessoas foram batizadas. E ali algumas pessoas foram até Roma e formaram essa igreja. E sabe, Paulo ele não reprovou apenas a conduta dos que praticavam a homossexualidade, mas também aquelas pessoas que aprovam, todos que aprovam aquilo. Então quer dizer que que a gente deve tratar com ignorância as pessoas que são homossexuais e todos aqueles que aprovam. Não é o nosso papel como cristãos. Nós, como cristãos, de acordo com a conduta bíblica, nós não apoiamos essa prática. Mas também não quer dizer que devemos manter distância das pessoas a ponto de expulsá-las completamente do meio cristão e da igreja. Não devemos fechar completamente as portas para as pessoas. A casa do Senhor está sempre aberta. Todos podem entrar nela. Agora, quem comove as pessoas, quem realmente transforma é o Espírito Santo. Sabe? Embora no Novo Testamento existam apenas 3 referências à homossexualidade, o significado delas é nítido. Deus não aprova essa prática, mas ele ainda assim estende a sua misericórdia. E ele tenta, de todos os modos, convencer aquelas pessoas. Mas alguns nem conhecem isso, nem sabem. O nosso papel é alertar e avisar, mas não de julgar. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau!